Estamos fazendo uma jornada aí para entender como foi a última semana de Jesus. Da entrada triunfal até a cruz. Jornada para a cruz, talvez você pode estar perguntando o que aconteceu naquela quinta-feira. Parece que a vida é tão injusta. Cada vez que nós participamos da Santa Ceia, que Jesus disse que nós devemos fazer em nome dele, nós lembramos daquela quinta-feira. Conforme nós lemos em Mateus 26, os versículos 26 a 28, diz lá que enquanto comiam, diz que Jesus tomou pão, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomam, comam, porque isto é meu corpo. E em seguida diz que ele tomou o cálice, ele também deu graças, ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que foi derramado em favor de vocês para a remissão dos pecados. Os discípulos, eles se reuniram naquele dia no cenáculo, a mesa posta, refeição preparada da Páscoa. Sobre essa refeição de Jesus e dos discípulos, nós apenas pensamos no pão e talvez no suco e no vinho. Mas naquele dia havia mais, havia ervas amargas, havia azeitonas, havia tâmaras, havia provavelmente um ensopado, lembrando do cordeiro. A ironia da noite da quinta-feira é que os discípulos estavam celebrando junto com Jesus ali a Páscoa dos judeus. Aquele que nós agora lembramos como sendo o Cordeiro de Deus é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus estava prestes a ser o sacrifício que iria se entregar por nós numa cruz. Corpo quebrado, sangue derramado pelo pecado humano. Por isso mesmo que 1 João 3,16 diz: é assim que nós sabemos como é o amor. Jesus deu a vida por nós. Após a ceia, Jesus diz que cantou, conforme nós lemos lá em Marcos. Cantaram. Depois de cantaram, foram até um monte no Getsêmani. Jesus levou juntos 11 discípulos. Judas já não estava mais ali presente. 8 ele deixa perto do portão, ali na entrada do Getsêmani, e 3 ele leva junto, que foram Pedro, Tiago e João. Jesus diz a eles que ele está oprimido pela tristeza, pedem que aqueles 3 orem e vigiem junto com ele naquele momento. Jesus ele se afasta um pouquinho mais para buscar a presença do Pai em oração. E Jesus naquele dia clama e pede: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. É um momento de intensidade para Jesus, de muita dor, de lágrimas talvez naquele dia. Jesus se entrega aos desejos do Pai, não aos desejos humanos. Jesus diz: seja feita a tua e não a minha vontade. Mas Jesus ele sempre pergunta: será que não tem outra forma, outra maneira? Eu preciso experimentar esse cálice amargo da cruz, da morte? O que está prestes a acontecer com ele pode parecer totalmente injusto aos olhos humanos. Quando a vida é justa conosco, nós somos mais parecidos com Jesus ou mais parecidos com os discípulos? A questão não é Deus ouvir as nossas perguntas, Ele ouve. O desafio maior é nós ouvirmos as respostas que vêm de Deus e de Jesus, a resposta que Deus nos dá das nossas perguntas. Jesus naquele dia não teve respostas em relação àquilo que ele pediu: Pai, passa de mim o cálice. Na verdade, ele em algum momento recebeu resposta sobre isso, mas Deus envia um anjo, o conforta e dá forças para ele continuar toda a obra que ele precisava. Nós aprendemos nesse momento que Jesus, ele quer também nos auxiliar a nós superarmos os obstáculos que estão aí. Às vezes, o conforto de Deus, ele envia até nós, ele envia algum anjo, algum conforto que nós não percebemos, assim como naquela quinta-feira, Deus enviou um anjo para confortar o seu filho, para dar forças em meio à caminhada que nós temos que enfrentar diariamente. Jesus claramente quer que aqueles homens que estão ali perto, que busquem a Ele em oração. Jesus quer que nós também estejamos perto. Ele entende as nossas limitações, assim como entendeu a limitação de Pedro, de Tiago e de João ao dormirem
naquele momento. Enquanto que Jesus orava e pedia para eles intercederem, eles dormiram. Apresente também diante de Deus os teus pedidos. Você pode ter certeza que Ele vai ajudar a mudar a história da tua vida. A promessa não é um projeto de menos dor, menos angústia. A promessa é que Deus, em meio às nossas lutas, Ele vai nos dar a tranquilidade e a paz que precisamos. Ele vai nos dar anjos, e vai enviar anjos para nos confortar e consolar. Deus, Ele não mudou o plano em relação a Jesus. Deus não prometeu mudar as circunstâncias, Ele promete força e paz. Que nós possamos continuar orando para que a história que Deus quer fazer com cada um de nós mude a nossa vida e a nossa maneira de pensar. Que nós possamos lembrar o que é mais importante. Jesus celebrou a ceia, lembrando de cada um de nós, porque por isso que Ele diz: todas as vezes que vocês fizerem em minha memória, vocês estão lembrando de algo que eu estou fazendo por vocês. Que Deus te dê força, que Deus te dê paz, que Ele nos auxilie e que nós possamos entregar tudo nas mãos de Deus, para que nas nossas dificuldades Ele também envie anjos para nós suportarmos o momento que enfrentamos. Fique na paz e no cuidado do Salvador. Até amanhã.